Um dos questionamentos que eu mais recebo referente à receita sem glúten é: por que usar tantas farinhas? Bem, vou explicar um pouquinho para vocês então. A gente usa várias farinhas porque a gente não tem nenhuma que sozinha faça o papel da farinha de trigo, né? A gente não tem nenhuma farinha que sozinha ela consegue dar a leveza, a estrutura, elasticidade que a farinha de trigo acaba trazendo. Eu brinco muito, né, que a farinha de trigo ela é tipo Bombril, 1001 utilidades, dependendo da composição da receita, quantidade de gordura, porcentagem de água e técnica que tu utiliza, ela dá um resultado completamente diferente. Então, tu precisa pensar no quê? Em estrutura, leveza, liga, umidade, né? Esses são uns princípios aí básicos que a gente precisa pensar quando a gente cria um mix de farinhas. E outro princípio que a gente precisa pensar muito é qual receita que a gente vai fazer, qual é o resultado final dessa receita. Então, por exemplo, um pão de brioche, ele ele tem mais gordura, ele tem um teor de gordura maior. Então, talvez seja legal usar uma farinha de amêndoa nesse caso. E a gente precisa pensar também nos espessantes, para fazer esse papel do glúten, né, de elasticidade e extensibilidade dessa massa. Então, isso que a gente precisa pensar, mais ou menos, quando a gente vai criar um mix de farinhas. Essas farinhas, elas são separadas em diferentes categorias. Então, a gente tem uma farinha que é mais leve, por exemplo, fécula de batata, araruta, amido de milho. Tem outras farinhas que são médias, né, que são, por exemplo, farinha de arroz, farinha de sorgo, e tem farinhas mais pesadas, que são mais integrais. Então, por exemplo, uma farinha de arroz integral, uma farinha de teff. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando pensa em substituir farinhas, né? Eu recebo muitos questionamentos: Rê, eu posso substituir tal farinha por tal farinha? Primeira coisa que a gente tem que pensar, então, quando a gente fala em substituições da farinha, elas fazem parte da mesma categoria? Elas vão dar o mesmo resultado final? Eu sei que muita gente, às vezes, não tem a facilidade de encontrar todas as farinhas, né, que a gente acaba postando nas receitas, divulgando, enfim. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, então, na hora de substituição, tá? Porque senão a gente tem um resultado completamente diferente do que a gente espera. Não que vai dar errado, mas bem diferente. E às vezes dá errado também. Então é um pouquinho disso, tá? E cada vez que a gente troca uma farinha, a gente cria uma nova receita. E agora um segredinho para vocês: porque a maioria das receitas que a gente encontra, né, ou mix de farinhas prontos que a gente encontra, são feitos, né, compostos por farinha de arroz, fécula de batata ou amido de milho e polvilho doce. Bom, porque a gente tem aí uma farinha que vai dar estrutura, que é a farinha de arroz, uma farinha que vai dar leveza, que é a fécula de batata, né, o amido de milho, e uma farinha que vai ajudar a dar um pouco mais de liga, que é o polvilho doce, no caso, né? Agora, dica de ouro da Rê: não é porque é farinha de arroz que é tudo igual, tá? Cada marca de farinha, às vezes, tem uma absorção de água diferente. Então, além da gente pensar, ter esse cuidado com os tipos de farinhas que a gente está utilizando, se fazem parte da mesma categoria, às vezes, simplesmente mudar uma marca da farinha de arroz, a gente vai ter um resultado diferente, porque cada farinha tem uma absorção diferente. E eu já postei aqui no meu canal um vídeo mostrando na prática como que funciona essa absorção de água em diferentes marcas de farinha de arroz. Então, se tu não assistiu ainda, corre para assistir e assim nunca mais errar numa receita sem glúten.